"Ô, meu compadre, chega mais perto. Pega um café bem forte e escuta esse caos que eu vou te contar. Não é invenção de caminhoneiro cansado não, viu? Isso aconteceu de verdade, lá nas bandas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E até hoje tem gente que fala baixo quando lembra do que rolou naquela estrada. Eu digo sempre, a vida na boleia me ensinou a escutar a tal voz lá de dentro, sabe? Aquela que grita quando tem perigo rondando. Pois é, e foi essa voz que salvou uma jovem naquela noite. A menina tinha só 17 anos, cheia de energia e cabeça quente, como muito adolescente nessa idade. Morava com a mãe e as duas viviam batendo de frente. Uma dessas brigas foi o estopim da história. Coisa de família, mas naquele dia virou um barril de pólvora. A menina achava que a mãe não entendia nada dela, que pegava no pé por tudo. A discussão cresceu, os gritos aumentaram e ela, cega de raiva, bateu a porta de casa e saiu sem rumo, jurando que não queria mais ver a cara de ninguém. Do lado de fora, fazia um frio danado, daqueles que corta a pele. Mas nem isso segurou a menina. Ela foi direto para o carro, ligou o som no último volume, aquelas músicas de adolescente revoltada, e partiu acelerando pelas ruas de Petrópolis, sem olhar para trás. Queria só esfriar a cabeça, mas a raiva queimava por dentro. Uns 10 minutos depois, ela parou num fast food bem conhecido, mas não conseguiu nem descer do carro. A fome tinha sumido. A raiva ainda estava no peito. Então, num impulso, decidiu seguir por uma estradinha mais afastada. Uma daquelas que a gente conhece só de ouvir falar. E vou te dizer, à noite, estrada de serra já é complicada. E essa então, meu amigo, parecia saída de um filme de terror. 15 minutos depois, lá estava ela, descendo uma encosta íngreme e cheia de curvas fechadas, cercada por mata fechada e silêncio. No fim daquela descida, tinha um lago pequeno e uma ponte estreita, de mão única. Era a famosa estrada do desfiladeiro de Petrópolis, lugar que já carregava má fama fazia tempo. O povo da região contava histórias de acidente, de assombração e até de crime. Quem era mais velho sempre dizia, não se anda por ali depois que o sol se esconde. Só que a menina conhecia aquela estrada. A própria mãe tinha levado ela algumas vezes para treinar direção, justamente porque era um desafio. Curva atrás de curva, ladeira pesada, pista estreita. Ela achava que não tinha medo de nada. Mas naquela noite o clima era diferente. Os faróis do carro eram a única luz cortando a escuridão, e qualquer sombra virava um vulto. Foi então que, numa dessas curvas apertadas, ela levou um susto que fez o coração quase pular para fora. Bem no meio da pista, iluminado pelos faróis, havia um objeto preto, de tamanho médio. No primeiro segundo, ela pensou que fosse um animal atropelado, talvez um cachorro ou até coisa maior, mas conforme se aproximava, percebeu que não era nada disso. O que estava parado no asfalto era uma cadeirinha de bebê, daquelas que se coloca no banco do carro. E tinha um cobertor cobrindo a parte da frente. A menina gelou. Pisou no freio com tanta força que os pneus chiaram. Ficou ali com as mãos grudadas no volante, encarando aquele objeto. O coração dela batia feito tambor, e a tal voz dentro da cabeça começou a gritar. Não sai, fica no carro, não abre a porta. Mas junto vinha a dúvida. E se fosse de verdade? E se tivesse um bebê ali, largado no frio, correndo perigo? A menina ainda tentou se convencer de que devia ser só um assento velho, jogado fora por alguém sem juízo. Mas aí aconteceu algo que fez a situação ficar muito mais estranha. De repente, o som alto do carro pareceu desaparecer. E no meio da escuridão, ela ouviu um barulho que gelou até a alma. Um choro. E não era choro baixo não, meu amigo. Era um grito de bebê desesperado, daqueles que fazem qualquer um querer correr para acudir. A menina desligou o som, destravou a porta, com a mão tremendo na maçaneta. Mas antes de abrir, ela percebeu um detalhe que mudou tudo. Pelo canto do olho, bem fora do alcance dos faróis, algo se mexeu na mata fechada. Aquela sensação ruim, que já estava no peito, ficou ainda mais forte. O choro continuava, ecoando na estrada deserta. E a voz lá de dentro dela berrava, fica quieta, não abre essa porta, não sai do carro. Só que, ao mesmo tempo, a ideia de que um bebê podia estar sofrendo ali, sozinho,
era forte demais. E aí, meu amigo, é aqui que a história começa a pesar de verdade. A menina estava ali, sozinha naquela estrada deserta, com o coração batendo mais rápido do que motor em descida de serra. O choro do suposto bebê não parava, só aumentava, ecoando naquela mata fechada. E cada vez que ela pensava em abrir a porta, a lembrança das palavras da mãe voltava. Nunca para o carro de noite, não importa o que veja. Se precisar, liga para a polícia, mas não sai sozinha. Ela respirou fundo, tentando se convencer a ficar quieta. Mas sabe quando a consciência aperta? Era como se algo dentro dela dissesse: e se for de verdade? E se essa criança morrer porque você não ajudou? A menina se debatia com esses pensamentos até que tomou coragem. Destrancou a porta e abriu devagar. O rangido ecoou como um grito e imediatamente algo na mata se mexeu, como se tivesse dado um salto. Assustada, ela bateu a porta de novo com toda a força, trancou as travas e acelerou o carro. A estrada era cheia de curvas e o carro chacoalhava, mas ela não olhou para trás. Subiu algumas voltas da serra até pegar o celular. Claro, como é típico nessas estradas, não tinha sinal nenhum. Isso só aumentava a agonia. Seguiu em frente, quase voando nas curvas, até que finalmente alcançou uma parte mais iluminada e conseguiu sinal. Parou o carro só o suficiente para ligar para a polícia. A voz do atendente foi firme. Moça, não pare por nada. Vá direto para casa. Mantenha o carro trancado. Vamos enviar viaturas para investigar. Ela desligou com a mão tremendo, ainda sem acreditar no que tinha visto. O que mais deixava seu coração pesado era a sensação de que, de alguma forma, alguém a estava observando o tempo todo. Não era só o choro falso, não era só a cadeirinha. Era aquela presença escondida na mata, esperando que ela desse um passo em falso. Naquela noite, ela conseguiu chegar em casa ainda chorando e sem coragem de contar tudo em detalhes para a mãe. Só disse que tinha visto algo estranho e que a polícia estava cuidando. Dormiu mal, se revirando na cama com a lembrança da cadeirinha e daquele cobertor. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era a polícia de Petrópolis. O tom era sério, mas também de agradecimento. Eles confirmaram que tinham encontrado a tal cadeirinha de bebê, exatamente como ela descreveu, coberta por um cobertor azul com desenhos de elefantinhos. E o que parecia pior, ao redor, marcas no chão mostravam que havia gente escondida na mata, esperando alguém parar. Os policiais explicaram o que estava acontecendo. Um grupo de homens tinha criado uma armadilha macabra. Colocavam a cadeirinha no meio da estrada, escondiam um alto-falante tocando choro de bebê e ficavam à espreita. O plano era simples e cruel. Esperar que uma mulher jovem parasse o carro, descesse para ajudar e então a arrastavam para o mato. Depois, além da violência, ainda levavam o carro embora, deixando a vítima sem chance. Ao ouvir isso, a menina gelou. Ela percebeu que tinha chegado muito perto de cair nessa armadilha. Bastava ter dado mais um passo fora do carro, bastava ter se aproximado da cadeirinha, e o destino dela seria outro. A mãe, que estava ao lado durante a ligação, ficou em choque, segurando a filha com força como se quisesse nunca mais soltar. A polícia disse que, naquela noite, provavelmente havia mais de um homem escondido. Talvez 3 ou 4. Eles agiam rápido e por pouco não conseguiram o que queriam. Só que, na pressa da fuga, deixaram para trás o cobertor, que se tornou a única prova concreta da armadilha. A menina se lembrava bem. Era azul, cheio de elefantinhos cinzas. Essa imagem não saiu mais da mente dela. Cada vez que fechava os olhos, era isso que via. O cobertor, o choro falso e aquela sombra que se mexeu na mata. E mesmo tendo escapado, o medo não passou. Pelo contrário. À noite, quando o silêncio da casa tomava conta, parecia que ainda ouvia aquele choro longe, abafado, como se a estrada tivesse seguido ela até dentro do quarto. O mais assustador é que a polícia contou que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Havia relatos parecidos em outras estradas do Rio de Janeiro. Mulheres sozinhas, presas na mesma armadilha. Algumas não tinham tido a mesma sorte. A menina chorou abraçada à mãe, sentindo o peso da realidade. Se não tivesse escutado a voz lá de dentro,
aquela intuição que quase sempre a gente ignora, não estaria viva para contar. Mas mesmo aliviada, havia uma pergunta que não saía da cabeça dela. Quem eram aqueles homens? Onde estavam agora? Será que ainda estavam escondidos esperando a próxima vítima? E olha, meu amigo, é aqui que a coisa fica ainda mais pesada. Depois de ouvir o que a polícia contou, a menina não conseguiu mais viver como antes. O que parecia ter sido só uma noite estranha virou um fardo que ela carregava todo dia. Era como se a estrada tivesse marcado a alma dela. Nos primeiros dias, ela não queria nem sair de casa. Ficava trancada no quarto, repetindo 1000 vezes na cabeça: e se eu tivesse descido? E se eu tivesse dado mais um passo? Aquela voz interior que a segurou dentro do carro era agora a única certeza que ela tinha de que estava viva. Mas o pior é que o medo não acabou com a chegada da manhã. Pelo contrário, foi crescendo. Qualquer barulho de criança chorando, mesmo vindo de vizinhos, fazia o corpo dela gelar. O som parecia igualzinho ao que ecoou na estrada. Um choro que não era humano de verdade, mas sim uma gravação fria e calculada. A mãe dela fazia de tudo para acalmar. Dizia: minha filha, você foi forte. Você se salvou, tá segura aqui comigo. Mas a menina não conseguia acreditar. Sempre tinha aquela sensação de que os homens estavam por perto, esperando, rondando, como sombras que não descansam. Certa noite, uns dias depois do ocorrido, ela estava tentando dormir quando ouviu de novo o choro, baixinho, como se viesse da rua. No primeiro segundo pensou que fosse imaginação, mas quando abriu a janela, sentiu aquele frio na espinha. A rua estava deserta, mas o som estava lá. Ela fechou a janela às pressas e se encolheu na cama. A mãe, acordada com o barulho, correu até o quarto, mas não ouviu nada. Disse que era sonho, que era só o medo falando mais alto. A menina tentou acreditar, mas sabia lá no fundo que tinha ouvido. E era o mesmo choro, igualzinho. A polícia voltou a ligar, perguntando se lembrava de mais algum detalhe. Ela contou de novo sobre o movimento na mata, sobre a sensação de estar sendo vigiada. Um dos policiais disse uma frase que ficou gravada: esse tipo de gente não age só uma vez. Se não conseguiram naquela noite, vão tentar de novo em outro lugar. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela. Era como se não houvesse escapatória. E a cada curva da vida, lembrava da curva daquela estrada. Um tempo depois, ela precisou voltar a dirigir. Afinal, a vida não parava. Mas cada vez que pegava o carro, principalmente à noite, era como se estivesse de novo descendo o desfiladeiro. O volante tremia nas mãos. Os faróis iluminavam sombras que pareciam se mexer, e qualquer objeto na pista virava ameaça. Uma sacola plástica, um pedaço de madeira, tudo fazia o coração disparar. E teve uma noite, quando voltava de um aniversário, que aconteceu de novo. Na beira da estrada avistou algo pequeno coberto por um pano. O coração quase parou. Travou o volante, manteve a velocidade e não ousou olhar 2 vezes. Ao passar, percebeu que não era nada além de uma caixa de papelão rasgada, mas para ela foi como reviver todo o terror. Aos poucos, a menina começou a se afastar dos amigos, das saídas, de qualquer situação que exigisse andar sozinha. O medo se tornou companhia constante. A mãe se preocupava, mas também não sabia como ajudar. Era como se a vida delas tivesse mudado de vez naquela noite. Só que, no fundo, a menina sabia que não era apenas medo. Era algo mais profundo. A certeza de que tinha estado cara a cara com uma armadilha mortal. E essa certeza pesava. Um dia, num grupo de conversas na escola, ela descobriu que não estava sozinha. Outras garotas tinham ouvido falar das cadeirinhas no meio da estrada. Algumas até disseram que parentes distantes tinham passado por situações parecidas em outros pontos do Rio de Janeiro, mas nem todas tiveram a mesma sorte. Essa revelação deixou tudo ainda mais sombrio. Não era uma coincidência, era um padrão. Esses homens sabiam o que faziam, estudavam as estradas, escolhiam os lugares mais desertos, as noites mais escuras. E isso queria dizer que a qualquer momento poderia acontecer de novo, com outra pessoa. E é aí que a história chega no fundo do poço, compadre. Porque não era só sobre uma armadilha naquela noite,
Era sobre algo maior, uma rede de maldade espalhada pelas estradas. Uma sensação terrível tomou conta dela, a de que ninguém estava realmente seguro. Naquele instante, a menina percebeu que nunca mais seria a mesma. O barulho da floresta, o choro falso, o cobertor azul com elefantinhos, tudo isso virou cicatriz. Mas a pergunta que não saía da cabeça era: será que aqueles homens ainda estavam à solta, à espera da próxima vítima? E foi assim, meu amigo, que a vida daquela menina mudou para sempre. Não teve grito, não teve sangue, mas o terror que ela passou naquela estrada de Petrópolis deixou cicatrizes invisíveis, daquelas que pesam mais que ferida no corpo. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite ficou gravada como tatuagem na memória. Alguns meses depois, a polícia voltou a entrar em contato. Eles tinham investigado mais a fundo e descobriram que realmente havia uma quadrilha atuando em várias estradas do estado do Rio de Janeiro. Não era lenda de beira de estrada. Não era exagero de gente medrosa. Era real. Eles usavam sempre a mesma tática: cadeirinhas de bebê, choro falso e a escuridão como cúmplice. A notícia espalhou e muita gente ficou em choque. Motoristas passaram a redobrar o cuidado e campanhas de alerta foram feitas em rádios locais, avisando: não pare o carro por nada em estradas desertas, mesmo que pareça um pedido de ajuda. Só que, como sempre, esses avisos nunca chegam para todo mundo. A menina, agora um pouco mais forte, conseguiu entender que aquela voz que gritou dentro dela naquela noite foi o que salvou sua vida. O instinto, ou quem sabe um anjo da guarda, não importa o nome que se dê. O fato é que ela ouviu e obedeceu. Esse foi o ponto decisivo. Ela seguiu os conselhos da mãe e passou a dividir a história com outras pessoas, mesmo sentindo vergonha ou medo de parecer exagerada. Contava para os colegas, para os vizinhos, sempre repetindo: se você vir alguma coisa estranha na estrada, não pare. Siga em frente e ligue para a polícia. Essa virou a lição maior da vida dela. Mas mesmo com todo esse esforço, havia noites em que o silêncio da casa parecia trazer de volta o som do choro. Não importava quanto tempo tivesse passado, bastava fechar os olhos para ouvir de novo aquele som desesperado, ecoando na escuridão da serra. Era como se a estrada tivesse ficado viva dentro dela. O cobertor azul com elefantinhos deixado para trás virou prova material para o inquérito. Mas para a menina, virou símbolo da maldade que existe escondida no mundo. Toda vez que lembrava do desenho infantil no tecido, sentia um aperto no peito. Como algo tão inocente pôde ser usado para enganar e destruir. E olha, eu vou te falar uma coisa, meu compadre. Essa história não é só dela, não. É de todo mundo que pega a estrada, de todo mundo que acha que não vai acontecer comigo. O perigo pode estar disfarçado, esperando só uma brecha. Às vezes a gente acha que é forte, que aguenta tudo, mas basta um segundo de descuido para a vida mudar para sempre. Por isso que eu digo, confia na sua intuição. Essa voz que vem de dentro não engana, não. Ela pode até parecer fraquinha, mas muitas vezes é ela que separa a gente da tragédia. A menina, com o tempo, conseguiu voltar a dirigir. Ainda com medo, ainda com o coração acelerado, mas voltou. Não deixou a vida parar. Só que agora, cada curva, cada sombra, é lembrada com mais respeito. Porque ela sabe que a estrada guarda segredos e que nem todos são bons. Hoje, sempre que ouve uma história parecida, ela sente aquele arrepio. Sabe que o perigo é real, que não foi invenção. E agradece em silêncio por ter ouvido aquela voz. E eu, Zeca Estrada, te digo, histórias assim precisam ser contadas, porque servem de alerta. Ninguém está livre. Então, da próxima vez que você estiver viajando de noite, lembra dessa menina. Lembra do desfiladeiro de Petrópolis e não esquece, se alguma coisa parecer estranha, não para. E se você ficou arrepiado ouvindo esse causo, deixa aí nos comentários o que você faria nessa situação. Você teria saído do carro ou confiaria na sua intuição? Quero saber a sua opinião. Não esquece também de seguir o canal, porque aqui na Boleia sempre tem história de estrada, causo de arrepiar, coisa que não se acha em livro. E se você gostou dessa, corre lá assistir o último vídeo que eu contei, que também tem uma história daquelas de deixar a gente pensando por dias. Porque, meu amigo,
A estrada é longa, mas cada curva guarda um segredo. E eu tô aqui para dividir esses segredos contigo.